né, exclusões de cobertura. Muitas das vezes a gente recebe justamente essa frase, né? Você tem a solicitação e o colega auditor, né, ele responde sua solicitação dizendo: seu procedimento foi negado porque não consta no rol da ANS como cobertura obrigatória da ANS. Bom, antes de tudo a gente precisa, então, montar esse quebra-cabeça, né? Esmiuçar ou dissecar o que é o rol da ANS, o que significa isso e a relação com a obrigatoriedade. O rol da ANS, por obrigação, né, por definição, é a cobertura mínima e obrigatória para os planos contratados a partir de 99, ou que foram adaptados então para essa lei. Ele tem a cobertura a todas as doenças que estão listadas do CID, né? E a cada 2 anos a ANS faz atualizações, né, baseado num grupo técnico, que é o grupo formado por entidades de defesa do consumidor, operadores de saúde, profissionais da área de saúde, então lá representantes de várias especialidades, oftalmo, neuro, endócrino, ortopedia, etc., e técnicos da ANS também, né? E a posteriori isso, o resultado desse grupo técnico ainda é colocado em consulta pública no próprio site da ANS, a inserção ou exclusão dos procedimentos que vão fazer parte, então, do rol da ANS. Mas, como a própria definição diz, o rol da ANS nada mais é que uma cobertura mínima e obrigatória, né? Então, o que a gente tem que entender a partir daí? Que mínima e obrigatória é o que os planos é o mínimo que um plano pode oferecer para o paciente e, por sua vez, o médico, então, executar. Então, não é o mínimo, mas não se encerra aí. Ou seja, não quer dizer que é só e somente o que está nessa lista, o chamado rol da ANS, que se deve liberar ou não. Aquilo que está no rol da ANS é o mínimo e o obrigatório, ou seja, aquilo que não precisa de questionamento, aquilo que é automático, ou seria automático, a liberação, né? Então, cobertura mínima e obrigatória do rol da ANS não encerra em si toda a cobertura necessária ao usuário, entendeu? Até porque, com o avanço da medicina, a gente não consegue acompanhar, novos procedimentos e tecnologias toda hora são inseridas, né, somente baseada em medicina e evidência, e muitas das vezes não são contempladas no rol da ANS, que é a cobertura mínima obrigatória, mas ela não se encerra aí, não acaba aí o direito do paciente. Essa é uma coisa mínima obrigatória que os planos têm que oferecer, mas não encerra aí. Outros procedimentos que não estão no rol também são de cobertura para o paciente, com ressalvas de justificativa, mas são também, o paciente tem direito, né? Então, o que se entra no rol da ANS? São os procedimentos que entram na AMB, né, para o CBHPM. E aí, então, o rol da ANS contém alguns procedimentos da CBHPM, mas não todos, né? E diante dessa dificuldade, dessa negativa que a gente tem no plano de saúde, né, que o seu procedimento não foi liberado porque não consta no rol da ANS, o que a gente pode fazer? Ora, de uma forma ainda inicial agora, a nossa argumentação ainda se você simplesmente chegar e falar, olha, tudo bem que não faz parte do rol, mas não é só isso. O paciente tem direito ao que está fora do rol também. O que está no rol é o mínimo obrigatório, mas não é só isso. O paciente tem direito. Aí o plano automaticamente e de forma engessada vai de novo glosar a solicitação e vai então dar a negativa ou insistir na negativa. A partir daí é que entra então uma via pouco utilizada pelo médico, que é você esclarecer para o paciente que é um direito dele o que está no rol e o que está fora do rol também, desde que tenha indicação médica. E hoje isso, a gente já tem um entendimento pacificado, a gente já tem como se fosse uma junta jurídica colegiada sobre o assunto. Isso é chamado súmulas, né? O que é uma súmula? Uma súmula é uma decisão já de um assunto tão recorrente na justiça que eles deixaram, então, uma decisão no automático. Olha, quando aparecer
questionamento sobre a cobertura do rol da ANS, o procedimento foi solicitado e não está no rol da ANS, o juiz, o desembargador, o juiz de primeira instância, né, os de comarca, eles vão, antes de consultar até a própria lei sobre o assunto, eles vão consultar as súmulas. As súmulas, então, são resumos de decisões. Eles têm poder até maior do que a própria lei, porque, na verdade, ela é a decisão, um resumo de vários juristas sobre o assunto. Então, observe, então, a súmula 102 do TJ de São Paulo, que diz o seguinte: havendo expressa indicação médica, tá, é abusiva, negativa de cobertura, de custeio de tratamento, sob o argumento que seja de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimento da ANS. Então, essa súmula, que é o resumo das decisões que estão ocorrendo nesse assunto recorrente de estar ou não no rol da ANS, ela é explícita. O médico indicou, está ele baseado em medicina e evidência, é direito do paciente esta cobertura também, e assim sempre o juiz vai ter esse entendimento. Tá? Então, claro que a gente usa muitos termos jurídicos aqui e tudo, e a gente tem que checar esses termos também. Né? Claro que para um advogado ou para quem é da área é muito trivial falar súmulas, ou juiz de primeira comarca, etc., e a gente acaba se atrapalhando porque não é a nossa linguagem. Mas a gente tem que se acostumar também com isso. Né? Então, dissecando então o que é a súmula ela, primeiro, ela tem uma abrangência estadual, ou seja, a súmula de Minas, ela já está decidida por Minas. Aqui em Santa Catarina temos algumas súmulas também, no mesmo sentido, em vários estados. Então, você tem que procurar a súmula que está em vigor sobre esse assunto no seu estado, para ele ter abrangência. Agora, nada impede que um jurista, um juiz ou um desembargador consulte a súmula do estado vizinho, evoque a súmula do estado vizinho sobre o assunto. Como esse assunto é muito recorrente, praticamente essas súmulas são usadas de forma rotineira. Então, a súmula tem a finalidade de orientar as decisões desses desembargadores, desses juízes, né, sobre um determinado tema recorrente, que no caso é a questão da cobertura não dos planos de saúde. Na verdade, ela representa, então, o quê? Uma síntese do entendimento no âmbito de determinado tribunal de justiça. Né? Então, é o que eu falei, um entendimento unânime, colegiado. Né? O tribunal, ele de tanto olhar, interpretar e julgar aquela lei, ele acaba dizendo, olha, a gente não precisa toda hora convocar todo mundo para decidir sobre um tema que toda hora é recorrente. A gente estudou, a gente viu a lei e a aplicação dessa lei sobre isso é essa. E isso é súmula. Súmula é um resumo do que deve ser aplicado. Então, é uma fonte de consulta do juiz, dos desembargadores, sobre esse tema de estar ou não na ANS. E você pode, ou seja, o paciente, através do seu advogado, ou você mesmo, através do seu, pode, então, evocar as súmulas do seu estado para justificar o procedimento que você solicitou e foi negado por não estar no rol da ANS, justificar, por exemplo, a medicação, como são as medicações para quimioterápicos também, tá? Não só procedimentos, como medicamentos também. Tá? A súmula ela é tão importante que ela tem uma força maior ainda que a jurisprudência, entendeu? E mesmo antes do juiz analisar a lei, juízes muitas vezes consultam as súmulas. Né? É um caminho mais curto que eles desenvolveram, então, para resolver essa questão. Como funciona, então, na prática? O paciente chegou para você, então, depois da sua solicitação, com a negativa. Doutor, recebi a negativa. Esse paciente, então, ele é orientado a procurar um advogado que, por sua vez, solicita que esse procedimento né, seja indicado conforme o médico solicitou. O advogado, por sua vez, recorre, então, ao juiz da primeira comarca, o desembargador, que, por sua vez, esse juiz vai consultar a súmula. E, como já sabido, é a súmula sobre esse assunto, já é sabido que, uma vez que o médico indicou, é abusivo o plano contrapor essa decisão médica. Né? Então, baseado nisso, fecha-se o ciclo da liberação do procedimento não constante no rol da ANS.